Vamos falar agora, então, do currículo Lattes mais especificamente, né? E eu imagino que vocês devem ter muitas dúvidas sobre como preencher o Lattes. Então, a qualquer momento, não hesitem em fazer perguntas sobre isso, tanto pelo chat quanto abrindo o microfone. Mas antes de começar, como eu também não sei exatamente qual é o grau de familiaridade de vocês com o currículo Lattes, é importante salientar que o Lattes ele é um currículo acadêmico, né? Ele é um currículo voltado para a universidade, para a área de pesquisa, né? Para a área acadêmica. Então, ele é bem diferente daquele currículo profissional que às vezes a gente usa para uma seleção de emprego, né? Que normalmente é um currículo, inclusive, mais enxuto, mais resumido, né? Que vai mais direto ao ponto. E que também tem uma característica mais assim de nos vender, né, enquanto profissionais. O currículo Lattes não. O currículo Lattes ele é um currículo totalmente acadêmico, bem mais extenso, né, do que um currículo profissional. E ele tem essa função de quase que ser assim uma biografia de toda a nossa vida acadêmica, né? Então, eventualmente, alguém que começou a preencher o seu Lattes quando era, se foi, de repente, bolsista de iniciação científica na graduação, né? Esse currículo vai acompanhando ele durante, né, toda a sua trajetória acadêmica, depois na pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante, né? Então, ele vai, de certa forma, sendo esse registro, né? Então, ele se torna muito mais longo do que um currículo profissional e o foco dele é o acadêmico. De tal sorte que, muitas vezes, a gente acaba nem colocando no Lattes algumas coisas que a gente colocaria, né, no currículo normal. O que, às vezes, pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Vou dar um exemplo. No meu currículo Lattes, eu não botei toda a experiência que eu tive profissional como professor de educação física ou profissional de educação física antes de entrar na vida acadêmica, né? Porque eu entendo que o currículo Lattes ele é acadêmico, então eu procurei botar só as coisas que fazem parte da minha vida na academia. Aqui a academia é a universidade, né? Não a academia onde eu trabalhava como instrutor de musculação. Isso às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Eu acho que é bom, por um lado, porque se o currículo Lattes, o foco dele é acadêmico, eu acho que eu tenho que botar as coisas que são voltadas à minha vida acadêmica. Mas tem uma limitação nisso, um ponto negativo, que eu acho que vocês também precisam estar cientes, que é o seguinte, dependendo de quem olhar o teu currículo, né, ele pode olhar e dizer assim, bah, mas esse cara não tem experiência prática nenhuma, ele só tem experiência acadêmica, né? Então, não sei se tem alguém aqui da fisioterapia, de repente alguém que atua na fisioterapia, trabalhou em hospitais, né, e tal, e tem toda uma experiência clínica, mas na hora de preencher o Lattes não bota essa experiência clínica, bota só a parte da iniciação científica, mestrado, doutorado, publicações, etc., né? Vai dar uma ênfase para essa parte acadêmica, mas eventualmente, né, não vai dar visibilidade à sua experiência clínica, tá? Então, eu gosto de falar isso porque esse é um aspecto estratégico importante na hora de construir o currículo Lattes. Dependendo de quem for olhar, isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Depende também da vaga que tu vai estar concorrendo ou de quem vai estar olhando o teu currículo, tá? Mas, como eu disse, eu não boto. Eu, no meu currículo Lattes, eu preferi botar só as coisas acadêmicas. Então, eu acho que agora a gente podia dar uma primeira passada geral pelo currículo, e essa aqui é a página do currículo, né, aonde ele aparece, né? Talvez até antes da gente chegar aqui, vamos entrar onde a gente poderia buscar esse currículo, né? Que é no site do CNPq, né? Lattes, com 2ts.cnpq.br. Depois vocês podem clicar aqui
tem algum lugar que fala da onde que vem esse nome Lattes, né? Que está relacionado com um grande pesquisador brasileiro que era físico, se eu não me engano, César Lattes, se não me falha a memória, era o seu nome, né? Ele quase ganhou, ou quase foi um dos indicados ao Prêmio Nobel e tal. Então deram esse nome de plataforma Lattes para esse currículo, tá? Então a gente entrando aqui nesse site do CNPq, lattes.cnpq, a gente aqui nesse menu aqui da direita, a gente vai ter várias opções, tá? No nosso caso aqui hoje, o que nos interessa é essa parte aqui, né, de currículo Lattes. As outras partes ali de baixo não nos interessam, tá? Aqui a gente pode buscar um currículo, se a gente quer ver o currículo de alguém. A gente pode atualizar o nosso currículo, quando a gente já tem um currículo Lattes cadastrado e a gente quer só atualizar ele. Ou a gente pode cadastrar um novo currículo se a gente nunca fez esse currículo Lattes e precisa fazer pela primeira vez. Quem é que precisa fazer um currículo Lattes? Um aluno de graduação que estiver querendo concorrer a uma bolsa de iniciação científica, para já ter alguma experiência de pesquisa na graduação, tem que fazer um currículo Lattes. Para qualquer uma dos tipos de bolsa, não consegue nem participar da seleção se não tiver um currículo Lattes, né? E por que fazer a iniciação científica? Por que seria importante ter participação em pesquisa na graduação? Bom, primeiro que o ensino pela pesquisa é uma das formas mais estudadas hoje pelos educadores como uma forma da gente ganhar conhecimento em alguma área, né? Independente do que a gente vai trabalhar depois, o ensino pela pesquisa é uma maneira da gente aprender, muito boa, diga-se de passagem, em todos os níveis, né? O colégio do meu filho, por exemplo, eu escolhi matricular ele porque o slogan do colégio é ensino pela pesquisa em todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino médio. Eu não tenho a menor ideia ainda do que ele vai querer ser da vida, ele tem só 3 anos, né? E nem quero influenciar ele para ser cientista. Mas eu imagino que o ensino pela pesquisa vai ser bom para ele, porque desenvolve criatividade, solução de problemas, trabalho em equipe, enfim, 1000 habilidades e competências que a pesquisa nos traz. Então, por isso, muitos buscam a iniciação científica já na graduação, como uma forma de qualificação, né, de formação mesmo. Bom, depois, quem quiser participar, né, quem for fazer uma seleção para mestrado e doutorado, também vai precisar fazer o currículo Lattes. É um dos documentos, né, que precisa ser submetido para participar do processo seletivo de mestrado e doutorado. E qual foi a live que eu estava vendo esses dias? Eu acho que foi a live do Felipe Carpes, que depois, inclusive, eu posso botar o link aqui no chat também. Muito interessante a live dele, do professor Carpes da Unipampa, de Uruguaiana, em que ele colocou uma coisa que eu achei interessante, eu não tinha pensado por esse foco. Ele disse assim, é só uma questão de tempo para o mestrado ser a nova especialização. O que ele quis dizer com isso? Quando eu me formei, lá em 2000, em Educação Física, era assim, praticamente obrigatório fazer uma especialização, né? Porque muitas pessoas já tinham uma especialização, então se tu não tivesse especialização, tu estava muito fora do mercado, né? Então tu tinha que ter uma especialização. Mas ainda era visto assim como um diferencial. O cara tem uma especialização, né? Era um diferencial. Tu te destacava daqueles que só tinham a graduação. E isso, né, te permitia conseguir melhores oportunidades de trabalho em diferentes áreas. Hoje, 21 anos depois da minha formatura, todo mundo tem uma especialização, né? Todo mundo se forma e vai fazer um pós-graduação lato sensu, uma especialização. Às vezes mais de uma, né? 1, 2, 3. Então, a especialização não é mais o diferencial, todo mundo tem. Então, essa fala do Felipe, ela vai um pouco nesse sentido, assim, o mestrado é o novo diferencial, assim, já está começando a ser quase obrigatório fazer o mestrado também, porque daqui a pouco teus concorrentes já estão tendo mestrado também, e aí tu vai ficar para trás.
mesmo que tu não vá ser pesquisador, nem professor, né? Eu estou falando para atuar no mercado mesmo, para trabalhar lá na ponta. E para isso tu precisa ter um currículo Lattes, tá? Então quem for cadastrar pela primeira vez vai ter que entrar aqui. Ele vai pedir para preencher alguns dados, nome, endereço, documentos, etc. Tu vai poder submeter aquilo, né? Às vezes leva um tempinho até ficar ativo no sistema e depois tu vai poder vir aqui para essa parte de atualizar o currículo, tá? E quando tu quer só buscar um currículo, como por exemplo o que a gente vai fazer agora, né? Só para a gente ter fazer um primeiro overview aqui do currículo, né? A gente clica em buscar o currículo e aí a gente pode fazer uma pesquisa pelo nome ou pelo assunto, né? Por que que pelo nome é interessante? Às vezes eu posso estar procurando um orientador, né, para fazer mestrado ou doutorado, enfim, eu posso procurar por aqui, ou para ser meu orientador de iniciação científica, e pelo assunto, porque eu posso estar procurando também alguém para me orientar, só que daí eu não tenho indicações de nome, eu vou procurar pelo assunto, ou até mesmo para alguém, para montar minha banca, para sugerir para o meu orientador quem vai ser minha banca de mestrado ou doutorado, posso procurar aqui pelo assunto também, tá? Ele permite uma série de filtros aqui, também de nacionalidade, etc. E isso aqui é bem importante, ó. Se eu vou pesquisar alguém, se eu deixo marcado aqui doutores, ele só vai me trazer as pessoas com aquele nome, né, ou naquele assunto que forem doutores. Se eu não sei se aquelas pessoas que eu estou procurando têm doutorado ou não, eu devo marcar aqui, ó, demais pesquisadores também, porque daí vai aparecer mestres, graduados, estudantes, técnicos e etc. Eu não tenho bem certeza do porquê que eles fizeram essa distinção, eu tenho só uma hipótese, tá? Mas a minha hipótese é porque o título de doutorado é o maior título acadêmico que a gente pode alcançar na nossa vida, né? Mas e o pós-doutorado? É que o pós-doutorado, tem muita confusão sobre isso, o pós-doutorado, ele não é um título, né? Normalmente o pós-doutorado, ele é considerado como um estágio de aperfeiçoamento. Então, tu já é doutor, que é o título máximo, e daí tu vai fazer um estágio de pós-doutorado, que normalmente é um aperfeiçoamento, um tempo que tu fica num laboratório, aprendendo uma nova técnica, participando de um grupo de pesquisa, ou vai para o exterior, ter uma experiência internacional, alguma coisa assim. Mas o maior título acadêmico, a princípio, é o de doutor, tá? E é também com o título de doutor que, principalmente no Brasil, a gente considera que o pesquisador ele está pronto, né? Ele está apto para iniciar sua carreira como cientista, né? Até antes do doutorado, esse pesquisador ele está em formação. Quando ele se torna doutor, então agora, teoricamente, ele é um cientista autônomo, ele tem condições agora de montar o seu grupo de pesquisa, né, de liderar projetos de pesquisa, de orientar alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Então, é a partir do momento em que tu tem teu doutorado que tu pode começar a querer fazer essas coisas e avançar, né, na tua carreira científica. Então, por isso que eu acho que eles dividem entre doutor e demais pesquisadores, tá? Acho que só por isso, assim, não tem nenhuma outra razão que me ocorra. Então, vou até por motivos de, assim, para não ficar também abrindo aqui, né, enquanto a gente está gravando o currículo de outras pessoas, vou abrir o meu currículo, né? Então, quando a gente clica ali e procura pelo nome, vai aparecer, se é por exemplo, Rafael Raiman Batista só tem um, mas digamos que fosse Rafael Batista só, certamente tem vários, né? Além de mim. Então, iriam aparecer outras opções aqui para te ver qual que é o que tu está procurando. Coisa que tu, de repente, vai olhar aqui pela área, pela universidade, né? Então, vejam que aparece aqui a área onde o pesquisador fez o seu doutorado e a instituição de vínculo naquele momento. Aí a gente clica em cima do nome, vai primeiro aparecer uma breve descrição aqui do currículo, um mini currículo aqui em cima, que está demorando para abrir, para falar a verdade. Normalmente abre bem rapidinho. Isso é uma coisa que
É bom vocês já irem se acostumando, tá? O site do currículo Lattes, da plataforma Lattes, de uma maneira geral, e isso tem se tornado cada vez mais frequente, ela vem passando por muitas instabilidades. Tem vezes que tu vai entrar no Lattes e ele está fora do ar, tem vezes que ele pendura, assim, que nem ele pendurou agora, e isso é muito comum, assim. Tem ocorrido com muita frequência. Né? Tem vezes que tu nem consegue entrar. Quer pesquisar o currículo de alguém para montar uma banca, alguma coisa, e está fora do ar. Tu quer atualizar o teu currículo e não consegue. Dizem, ó, agora parece que ele está carregando. Dizem as más línguas que com todos esses cortes de investimento, né, em ciência e tecnologia no nosso país que tem acontecido, a equipe, né, de pessoas lá no CNPq está bem reduzida e que tem pouca gente hoje trabalhando, né, nesses setores, dizem, né, ou menos gente, pelo menos, do que tinha. Então, até mesmo algumas coisas básicas, como manutenção do site, estão bem mais lentas do que um dia já foram. Então, às vezes, pode estar com um problema lá o site deu sei lá, um problema, e ainda não deu tempo de arrumarem, por isso ele está fora do ar. Tá? Então, vejam que ele está ali carregando, mas ainda não entrou. Quando ele terminar de carregar, o que iria aparecer aqui? Só aquela mini bio, né? Aquele resumo que ou o pesquisador escreve ou que a gente pode puxar do Lattes, que iria aparecer aqui. Mas a mesma coisa vai aparecer quando a gente clicar aqui em abrir currículo. Então, eu vou clicar direto aqui em abrir currículo e vamos ver se ele me leva lá para o currículo. Mas nem isso ele está fazendo. Ó. Eu clico e nada acontece. Tá? Mas seria isso, seria clicar aqui e depois clicar aqui. Mas por alguma razão ele não está entrando. Vamos ver se agora vai. Ainda não. Eu acho que o problema é no site, professor, porque eu também estava entrando junto contigo aqui desde o início e não abre nada. Pois é, para te ver, ó. Né? Mas quando abrisse, iria entrar nessa página aqui, ó. Claro, como eu já tenho ela salva ali, às vezes para alguma consulta, alguma coisa, de repente está na minha memória aqui do navegador, então por isso que abriu. Obrigado, Rafaela, pelo alerta aí. Então, vamos pegar essa aqui que já estava carregada, né? Então, quando a gente clica, ele vai abrir assim. Ele tem esse menu aqui em cima, onde eu posso, de repente, ir para alguma coisa direta que eu quero, né? Eu quero saber as últimas produções desse pesquisador, então eu posso vir direto aqui, né? Ou eu quero saber as orientações, quem é que ele está orientando, que tipos de projeto ele está orientando nesse momento, eu posso vir para cá, tá? Ou então eu vou rolando a tela para baixo e vou navegando pelo currículo desse pesquisador. Muito importante aqui, ó, nesse local aparece o site para o currículo. Então, sempre que pedirem para vocês, me manda o link do teu currículo Lattes. Não é esse link aqui de cima, é este link aqui que a pessoa está pedindo, tá? Que é o que a gente coloca muitas vezes em vários formulários que a gente tem que preencher e assim por diante. Outra informação muito importante, a data da última atualização do currículo Lattes. Isso é importante porque se o currículo estiver muito desatualizado, ele pode estar já completamente defasado, né? Então, não necessariamente tu vai entrar lá e de repente aquele pesquisador nem está trabalhando mais com aquilo que aparece ali, se já faz muito tempo que ele não mexe no Lattes dele, né? Então ele pode estar defasado, pode estar desatualizado e pode te trazer informações errôneas. Uma dúvida que o Dudu tem, ó. Se vale a pena colocar cursos de curta duração no Lattes, de 3 a 5 horas, principalmente disponibilizados online. Por exemplo, em uma seleção para docência, isso ajudaria, atrapalharia ou seria indiferente? Excelente pergunta, Dudu. Os cursos de curta duração, né? Tu falou ali de seleção. Por exemplo, para a seleção no mestrado, eu sei que esses cursos contam bastante ponto, principalmente se eles estão vinculados a congressos científicos, né, idôneos, congressos que estão relacionados a sociedades científicas, né? Então fiz lá um curso pré-congresso no Congresso Brasileiro de Biomecânica, que é da Sociedade Brasileira de Biomecânica. Então, para uma seleção no mestrado, isso vale ponto. Por quê? O aluno de mestrado,
Tu não vai esperar que ele já tenha artigos científicos publicados, né? Ou se tiver, vão ser poucos, né? Então, o que tu vai tentar olhar no currículo de um aluno que está concorrendo ao mestrado? Se ele foi bolsista de iniciação científica, se ele participou de congressos, cursos vinculados a congressos. Na docência, quando tu vai participar de um edital, né, de uma seleção de docência, tem que olhar muito o que diz no edital, Dudu, né? O edital é que vai ditar todas as regras. Se lá no edital disser que vale pontos os cursos, então tem que botar, né? Lembrando que para processos seletivos, tudo que a gente botar no currículo Lattes, a gente tem que anexar depois junto, na hora de entregar, algum certificado comprovando. Não adianta botar só lá o curso e daqui a pouco, se tu não tem aquele certificado, aquilo não vai ser contabilizado. Então, tem que olhar no edital, tá? E também, Dudu, tu tem que olhar o perfil da instituição para a qual tu vai estar prestando essa seleção, né? Se é uma instituição com foco na pesquisa, principalmente o que vai contar mais pontos são as publicações, né? Os artigos em especial. Então, esses cursos de curta duração, de repente, não vão ter muita relevância. Se é uma universidade que não tem tanta tradição em pesquisa, é mais voltada ao ensino, de repente, dependendo do tópico desses cursos, pode ser interessante. Se são cursos, por exemplo, vamos supor, digamos que sejam cursos relacionados à inovação pedagógica, né, inovação no ensino, cursos sobre ensino online, né, e etc. Se daqui a pouco tu está prestando um processo seletivo para uma universidade que tem um foco no ensino, e esses cursos vão super valorizar o teu currículo, né? Se é uma universidade que se situa de uma maneira equilibrada entre ensino e pesquisa, né? Então, talvez também esses cursos vão contar pontos, mas as publicações também são importantes. Então, tudo depende para onde tu vai fazer o teu processo seletivo, tá? E olhar sempre as regras do edital, né? Ó, o Daniel está dizendo que já voltou o site, então depois a gente pode tentar voltar lá. Bom, então aqui lembrando, né, a atualização do currículo. Então isso é bem importante para ver se o currículo está atualizado ou não. Nós devemos sempre, pessoal, deixar o nosso currículo atualizado, tá? Sempre manter, de nada, Dudu, sempre manter o currículo atualizado. Ó, o meu, a última vez que eu mexi nele faz exatamente uma semana, ó. Faz uma semana. Então, daqui a pouco já está na hora de talvez atualizar. Ah, mas professor, não... Claro, a gente vai atualizar normalmente, né? Tu vai atualizar quando tu tem alguma coisa nova para colocar, né? Mas se tu já teve gente que já me disse assim, mesmo que tu não, sei lá, um mês tá fechando quase um mês que tu não mexe no teu currículo Lattes e tu não tem nada para botar, há quem diga que vale a pena tu entrar nele e atualizar só para mostrar que ele está atualizado, né? Do que tu deixar. De repente, está lá 3 meses, 6 meses sem mexer no Lattes, quem olhar vai dizer assim, esse currículo está desatualizado. Mas não é que ele está desatualizado aqui, de repente tu não teve nada para botar nesse período, né? Então, há quem diga que vale a pena ir lá, depois eu vou mostrar como que faz, e só clicar ali para atualizar, para mostrar para quem está olhando que, ok, eu não botei nada de novo, mas o que está aqui é realmente a última coisa que tem. Tá? Bom, aí depois vem essa partezinha aqui, ó, que é uma mini bio, né, textual que aparece aqui. Essa parte aqui, pessoal, ela é livre. Cada um faz do jeito que quiser, tá? Tem a possibilidade da gente fazer automático. Tu clica num botão lá e o Lattes ele vai interpretar a partir das coisas que estão preenchidas e ele te dá uma sugestão e tu pode aceitar aquela sugestão dele. Ou tem a possibilidade de tu fazer a tua, né? E daí ele avisa aqui, ó, texto informado pelo autor, né? Para que tu saiba que não é o texto automático que o Lattes gera. Bom, aí aqui é livre. Cada um, se vocês entrarem, de repente, no currículo Lattes de 10 professores diferentes, vocês eventualmente vão encontrar diferentes formas de fazer. Algumas coisas são meio comuns, assim, normalmente o pessoal bota, né, um pouco da sua formação, onde é que fez graduação, especialização, mestrado, doutorado, né?
Claro que é importante botar onde que tu trabalha, né, onde que tu dá aula, né? Mas existem algumas variações sobre o tema. Ó, o Dudu também está falando que é sempre bom dar uma olhada nas citações. Submeti um artigo para uma revista nacional que exigia que o Lattes estivesse atualizado. Agora não me lembro se no último mês ou nos últimos 3 meses. Tá. Tu diz as citações, aquela parte das citações do currículo Lattes, Dudu? É disso que tu está falando? Depois nós vamos chegar lá e vamos falar delas também. Aquela parte é uma parte meio chata, porque há um tempo atrás aquilo era automático. Até esses dias um colega me perguntou também sobre isso. Um colega e amigo, diga-se de passagem. E ele me perguntou assim, mas e aquela parte das citações? Eu disse, puta, isso aí é um saco, porque antigamente isso era automático, tu clicava num botão e ele puxava as tuas citações. É isso, né, Dudu? E agora, até a última vez que eu vi, não era mais. Tu tinha que preencher manualmente. E daí isso significa que, como eu vou mostrar para vocês, tu tem que ir lá na base de dados, puxar pelo teu nome o número de citações que tu tem, e aí vir e preencher no Lattes. E como isso pode mudar a cada dia, a cada semana, tu teria que estar fazendo isso com uma certa frequência. Então, ficou meio chatinho, tá? Então, pessoal, aqui, né, esse texto é meio livre, cada um bota o que quiser. Eu, por exemplo, botei a minha formação, aonde eu trabalho, né, onde eu dou aula, tanto na graduação quanto na pós-graduação, as áreas do conhecimento nas quais eu tenho experiência, tá? Aí botei também as funções que eu exerço na universidade, né, as comissões e comitês nas quais eu participo. Achei legal botar também a minha participação como membro da Sociedade Brasileira de Biomecânica, como associado. Achei legal dar visibilidade a isso, né, o fato de eu já ter tido um envolvimento como organizador de um congresso dessa área também, né, dessa sociedade, até para estimular, né, as pessoas a se filiarem. Eu acho sempre importante que alguém interessado em pesquisa, né, que está fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, na medida do possível, né, participe de sociedades científicas, porque as sociedades científicas elas só sobrevivem graças aos seus associados, né, e elas trazem um retorno importante na forma de editais de fomento, a participação em eventos, uma série de coisas. E aí eu finalizei o meu com deixando assim uma possibilidade de contato, né, para que aquelas pessoas que quisessem fazer contato comigo para iniciação científica, mestrado e doutorado pudessem fazê-lo, né? Eu fui olhando o currículo de alguém que eu vi que fazia isso, eu achei interessante a ideia e resolvi fazer também, tá? Mas aí é livre, cada um escreve do jeito que quiser. Eu sempre dou uma olhada em como que alguns pesquisadores fazem o seu, né? E aí vou lá, me inspiro neles, vejo como é que eles fazem e daí faço o meu. Vou no currículo de pesquisadores que eu admiro, né? O meu orientador de mestrado, meu orientador de doutorado, outros colegas, e aí eu vejo como é que eles fazem e faço também, é uma maneira. Aqui também vai aparecer, né, o nome do pesquisador. Também aqui existe uma grande variedade, né, de formas como o teu nome pode ser citado ou pode aparecer nos artigos, né, nas bases de dados. Dependendo da revista, pede o teu nome por extenso, outras pede abreviado, umas com as iniciais abreviadas, enfim. Então, aqui ele vai te dar essas opções aqui de citações. De novo, aparece o link do currículo e aqui um link para o WordSeed. Tá? Bom, o WordSeed seria foco para toda uma outra aula, né, que a gente pode fazer em outro momento, só para falar do WordSeed, porque o WordSeed é outra coisa. Aí aqui tem a questão do endereço profissional. Acabei de ver que já tem uma coisa desatualizada aqui, ó, já vou ter uma coisa para arrumar, que não é mais só a Escola de Ciências da Saúde, é a Escola de Ciências da Saúde e da Vida, né? Então aqui é o endereço profissional. Aqui é a formação acadêmica, né? E por isso que eu digo que o Lattes ele vai te acompanhando, né? Se tu é aluno de iniciação científica, tu vai botar aqui, né, as informações da tua graduação, onde tu teve iniciação científica.
Se tu fez uma pós-graduação lato sensu, vai botar mestrado e doutorado, tá? Importante que vincula ao teu currículo Lattes com o currículo Lattes do teu orientador, tanto de mestrado quanto doutorado, e aparece os lugares onde tu fez e o conceito, né, daquele programa de pós-graduação aonde tu fez o teu mestrado e o teu doutorado. Isso é importante, vocês devem saber, né, que o mestrado e o doutorado é avaliado pela CAPES, que é uma agência, né, vinculada ao MEC, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior, que é quem faz a avaliação da pós-graduação estrito sensu no Brasil, e ela dá uma nota que vai de 2, se eu não me engano, a 7, sendo 2 insuficiente, não pode abrir aquele mestrado só com o conceito 2, 3 é a nota mínima para abrir um programa de mestrado, e 7 é a nota máxima, né, de excelência internacional e de programas de mestrado e doutorado. Acho que com o conceito 3 também só pode ter mestrado, não, o programa não consegue ter doutorado, e a partir do conceito 4 pode ter mestrado e doutorado. Isso aqui é o que o Dudu falou, ó, dos cursos, né, de curta duração. Então, realmente, Dudu, é como tu falou, né? Chega um ponto que às vezes até tu não dá mais muita atenção para esses cursos de curta duração. Por exemplo, eu de 2016 para cá, provavelmente devo ter feito mais um ou outro curso de curta duração, mas eu nem botei mais aqui, ó, porque não era mais o meu foco preencher esse item. Mas se eu fosse um candidato ao mestrado, certamente eu iria botar aqui todos os cursos que eu tenho, porque isso pode gerar pontos interessantes, né, dentro de um processo seletivo. Tá? Então, aqui essa coisa de cursos e tal. Aqui depois, ó, vem a parte de atuação profissional. Então, aqui tu vai botar todas as tuas participações, né, como profissional, inclusive a tua instituição de vínculo naquele momento. Então, aqui também vai se desdobrando, né, toda a tua vida profissional naquele lugar, os diferentes cargos que tu assumiu, funções que tu exerceu, comissões ou comitês, né, vai tudo botando aqui. E também experiências anteriores, outros lugares aonde tu já trabalhou, né? Como eu disse para vocês, eu botei aqui apenas a minha experiência acadêmica. Portanto, vocês vão ver que só tem universidades aqui na minha atuação profissional, tá? Eu não botei a experiência que eu tive de mercado, né? Como instrutor de musculação, como profissional de educação física. Mas isso foi uma opção minha, porque eu quis dar um foco no Lattes para a parte acadêmica, que é o que eu acho que ele se dedica, né? Agora, como eu disse, isso abre um flanco, né? Pode ser que alguém olhe e diga assim, mas ele só tem experiência só, né? Como se fosse pouco. Só tem experiência acadêmica, não tem experiência profissional. Não, de repente a pessoa tem uma experiência profissional de mercado, né, também. Só que não quis dar uma ênfase para essa, porque, afinal de contas, a experiência acadêmica também é uma experiência profissional. Então, depende de como tu quer te vender também. Depois vem aqui a parte de linhas de pesquisa, né, as quais tu está envolvido. Quando a gente se torna um pesquisador credenciado num programa de pós-graduação, essas linhas de pesquisa, de grande forma, assim, elas vêm das linhas de pesquisa que estão vinculadas ao teu programa de pós-graduação. E se vocês são alunos de mestrado ou doutorado, perguntem para o seu orientador em que linha de pesquisa a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado de vocês está associada, e é isso que vocês vão colocar aqui. A mesma coisa para quem é da iniciação científica. Tá? Depois aqui vai entrar a parte de projetos de pesquisa, onde o pesquisador vai botar, então, os projetos atuais e os que já aconteceram. Tá? Então, todos os projetos que estão em andamento e os mais antigos que já aconteceram. Tinha dado essa possibilidade de botar o título do projeto, uma breve descrição, né? Então, todo aluno de iniciação científica, mestrado e doutorado, ele está vinculado a um projeto de pesquisa, né? O projeto da sua bolsa,
ou seu projeto de dissertação, seu projeto de tese. Então, também conversem com seus orientadores para saber exatamente qual é o projeto ao qual vocês estão vinculados e cadastrar ele aqui. Pelo menos um projeto tu certamente está cadastrado, né? Ou é o teu projeto de mestrado, ou é o teu projeto de doutorado, ou é o projeto ao qual a tua bolsa de iniciação científica está vinculado. Depois aqui vai entrar um outro aspecto, que é a questão de ser revisor de periódico. Isso é uma coisa que vem mais com o tempo, né? Depois que a gente já é doutor e tal, começa a publicar mais, a gente começa a ser convidado para ser revisor de periódico. Então, vejam que os meus até são bem recentes, só não faz muito tempo que eu comecei a revisar para essas duas revistas. Aqui é uma coisa que, às vezes, dependendo da revista, eu já fui revisor para umas outras revistas, mas eu confesso que algumas eu até tirei, para ser bem sincero. Então, por exemplo, já fui revisor de uma revista nacional, de repente. Mas daí, se eu acho que daqui a pouco aquela revista, assim, ela não está muito legal, o qualis dela está baixo, eu prefiro nem botar aqui que eu fui revisor daquela revista, eu prefiro tirar e deixar só, de repente, algumas revistas que eu acho que podem valorizar mais o meu currículo, tá? Mas tem gente que bota todas aqui para aparecer ali. Depois aqui as áreas de atuação, né, das quais tu participa, pelo menos uma área, certamente vocês estão vinculados, né? Fisiologia ou biomecânica ou alguma outra questão. Aqui uma coisa bem importante, os idiomas, tá? Essa parte dos idiomas aqui está muito associado ao que, por exemplo, para os alunos de mestrado e doutorado, vai pegar na hora da famosa prova de proficiência em língua estrangeira. Quem vai fazer mestrado, quem está fazendo mestrado, vai ter que fazer uma prova de proficiência, normalmente em inglês, né? Então, bom, se tu passar nessa prova de proficiência em língua inglesa, e aí isso aqui é uma coisa bem subjetiva, né? A partir da tua autoavaliação, tu vai botar aqui como é que tu te sente em relação ao inglês. E depois, no doutorado, para concorrer, por exemplo, no programa de pós-graduação em gerontologia biomédica, se eu não me engano, eles já pedem uma segunda proficiência, né? E aí a maioria das pessoas vai para o espanhol. Eu, pelo menos, fui para o espanhol no doutorado, na segunda proficiência, e botei aqui. Mas eu, mesmo tendo passado na prova de proficiência em espanhol, quando eu estava fazendo doutorado, eu achava que o meu espanhol era muito pior do que o meu inglês. Então, botei aqui, né? Deixei um pouco mais claro essa diferença entre o inglês e o espanhol. Depois aqui, prêmios e títulos, né? Que é uma coisa bem relativa também. E aí, finalmente, chegamos nas produções, né? Os artigos completos publicados em periódico. Então, essa parte aqui dos artigos completos é certamente a parte mais importante do Lattes de qualquer pesquisador, tá? É aqui que está a cereja do bolo. Essa é a parte que mais conta ponto em qualquer avaliação do currículo Lattes para qualquer coisa, tá? Porque, de novo, como o currículo Lattes é um currículo acadêmico voltado à universidade, à pesquisa, né? A principal métrica de avaliação de um pesquisador é os seus artigos publicados, tanto quantitativamente falando como qualitativamente falando, né? Hoje, a gente goste ou não goste, o nosso sistema de avaliação, ele valoriza que a pessoa tenha, né, óbvio, artigos de qualidade, publicados em bons periódicos, e quanto mais tu tiver, melhor, né? Então, esse aqui é um campo que vocês têm que dar bastante atenção. Depois dessa parte aqui dos artigos, vem aqui a parte de livros, capítulos de livros, tá? E, infelizmente, livros e capítulos de livros não são tão valorizados quanto artigos. Eu digo infelizmente porque dá muito mais trabalho, eu acho, escrever um livro ou um capítulo de livro do que um artigo. Mas, como os livros, em geral, não têm a avaliação por pares, né? Não passa pelo crivo de um revisor, de um editor, muitas vezes, então os livros não têm o mesmo impacto, né, no teu currículo do que tem os artigos. Tá? Depois aqui, ó, se de repente alguns de vocês podem ter tido a oportunidade de escrever textos para jornais de revista, jornais de notícia, revistas, né?
Caderno Vida de 0 hora, etc. Aqui é um lugar que pode aparecer essa questão. Esse aqui é um campo que também deve fazer anos que eu não mexo mais, né? Eventualmente até já escrevi outros textos e não botei mais aqui, porque, de novo, no meu caso, uma coisa que não conta mais ponto, então eu não mexo mais tanto aqui. Mas para outras pessoas pode valer a pena, né, reforçar essa parte. A gente sempre tem que lutar com as armas que a gente tem, né, pessoal? Então, daqui a pouco, se tu está numa fase mais inicial da tua vida acadêmica e que tu não tem tantos artigos publicados, mas tu teve a possibilidade de, sei lá, foi chamado pelo Caderno Vida lá para falar sobre alguma coisa, bota no teu Lattes para valorizar. Depois aqui vai entrar os trabalhos em congressos. E aí são divididos, tá? Tem congressos que publicam trabalhos completos, os chamados conference papers, né? Na área da engenharia biomédica eles são muito comuns. Tem alguns eventos que trabalham mais com resumo expandido, que é um intermediário entre o conference paper e o abstract. E, finalmente, a gente tem, que na área da saúde são os mais comuns, os resumos, né? Resumos em congressos, os abstracts, né? Então, esses são os mais comuns, é o que mais tem na área da saúde, são os resumos. Claro que agora, com a coisa da pandemia, o ano passado teve bem poucos congressos, né? E depois, aos poucos, os congressos estão voltando agora na modalidade online. Uma coisa bem importante é esse outro item, ó, artigos aceitos para publicação. Qual que é a diferença dos artigos aceitos para publicação para os artigos publicados lá de cima que a gente já tinha passado? Hoje, né, já há muitos anos, com a coisa da internet, do online, às vezes tu recebe o aceite, né, de um artigo, o teu artigo foi publicado, às vezes ele já está até disponível na internet, mas ele ainda não foi efetivamente vinculado a uma edição daquela revista, né? A um volume e edição específico daquela revista. Então, ele é um artigo que está no prelo, como a gente chama. Ele está aceito, às vezes até já está disponível online, mas ele ainda não está efetivamente vinculado, né, a uma edição daquela revista. Então, ele deve entrar aqui, ó, em artigos aceitos para publicação, tá? Isso é importante porque, às vezes, a gente entra no currículo do pesquisador, principalmente no início de um ano, né? Janeiro, fevereiro, março, nós estamos em abril agora, e aí, de repente, tu vai olhar lá e dizer assim, mas esse cara não publicou nada ainda esse ano. Às vezes ele já publicou, já tem artigos aceitos para publicação, mas não estão lá em cima nos artigos publicados, eles estão aqui nos artigos aceitos para publicação, que são os últimos que ele teve, né? Às vezes no final do ano passado ou já no início desse ano. O que a gente não deve botar no currículo Lattes? A gente não deve botar no currículo Lattes artigos submetidos, tá? Não tem um campo para isso e, inclusive, tem um alerta em algum lugar lá quando tu vai botar que tu não deve botar artigos submetidos. Eu acho que é uma prática já bastante fora de moda, mas eu me lembro que teve um tempo que ainda tinha gente que botava os artigos submetidos. Por quê? Porque artigo submetido não significa nada, tu não sabe se aquele artigo vai ser aceito ou não, né? Pode ser que tu submeteu, o artigo está uma porcaria e ele vai ser rejeitado e vai voltar na mesma hora. Então, não dá para te botar como artigo submetido. Tu tem que esperar, pelo menos, ter o aceite do artigo. Aí, quando tu tem o aceite do artigo, tu pode botar, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar o cuidado é que às vezes pode acontecer por engano e às vezes não, né? Às vezes é por má intenção de alguns pesquisadores, é de aparecer mais de uma vez o mesmo artigo. Então, tu vai ver lá, tem 2 vezes o mesmo artigo naquele local. De novo, pode ser um erro, né? De repente a pessoa se esqueceu, cadastrou num dia, daí passou um tempo, ela... será que eu cadastrei aquele artigo? Ela vai lá... Porque essa coisa de manter o currículo Lattes atualizado, principalmente depois de um tempo, assim, quando a gente começa a ter bastante coisa para botar, exige uma certa organização, assim, às vezes a gente pode se perder um pouco realmente, porque daqui a pouco tu vai participando de bancas, artigos publicados, trabalhos em congresso,
orientador que entra, orientando que entra, orientando que sai, é projeto de pesquisa que começa, projeto de pesquisa que termina. Quando tu vê, se tu não tira um tempo para se organizar e manter o teu currículo Lattes atualizado, realmente tu pode te atrapalhar um pouco, e aquilo, daqui a pouco tu está com um monte de coisa acumulada para botar, e tu não teve um tempo ainda para botar o teu Lattes em dia. Então, não vou dizer que não pode acontecer de um pesquisador eventualmente cadastrar 2 vezes a mesma publicação por engano, né? Se isso acontece, a gente tem que ver, né? Ou alguém te alertar, acho que tu botou 2 vezes lá, daí tu vai lá e corrige, porque a gente bota sempre só uma vez cada coisa, né? Cada produção, cada publicação. Também com relação a essa coisa de manter o currículo Lattes atualizado, uma dica, né? Claro, muitos de vocês estão em início de carreira, de repente isso ainda não é uma realidade, mas daqui a pouco vai ter uma hora que vocês vão começar, né? Pelo menos eu desejo a todos isso, a ter muito sucesso e ter muita coisa para botar no currículo. E aí, qual que é a minha dica? A minha dica é assim, procure atualizar o seu currículo em fluxo contínuo, tá? Publicou uma coisa nova, vai lá e bota. Começou um projeto novo, vai lá e atualiza, né? Participou de um congresso, vai lá e bota. Não deixa acumular, porque se tu acumula, aí depois para botar, porque uma coisa é tu entrar só para botar 1 ou 2 coisinhas novas, é rápido. Tu vai ali, mata, isso e deu. Agora, daqui a pouco tu tá com um monte de certificado, um monte de coisa para colocar, tu sabe que tu vai ter que tirar 1, 2 horas para fazer isso, e daí já fica mais difícil, tá? Temos uma participação aqui no chat. Sou formado em Direito, trabalhei por 5 anos na área e tive artigo publicado. Mas hoje eu estou na graduação de Psicologia, fazendo transição de carreira. Vale a pena eu colocar minha experiência no Direito, incluindo os artigos publicados na área? Olha, Rodrigo, eu acho que vale a pena sim. Porque hoje se valoriza muito a interdisciplinariedade. Ou seja, a gente sabe que principalmente problemas complexos, para serem resolvidos, precisam de diferentes olhares, né, de diferentes áreas. Então, tu valorizar o teu currículo mostrando que tu tem, né, uma formação no direito, uma experiência no direito, e também está fazendo uma formação na psicologia, eu acho que valoriza o teu currículo, mostra que tu é interdisciplinar, que tu tem uma formação multifacetada. Então, eu colocaria, tá? Não vou te dizer também que isso não é passível de crítica, porque hoje em dia tudo é passível de crítica, né? Até mesmo se tu estiver tentando, sei lá, ajudar alguém, daqui a pouco tu vai ser criticado, porque tu pode ser criticado por qualquer coisa. Então, eu já vi gente criticando assim, mas fulano, o currículo do cara era totalmente interdisciplinar, tinha experiência em várias áreas, publicações em diferentes temáticas e tal, e aí criticaram dizendo, fulano dá tiro para tudo quanto é lado, não é especialista em nada. Então, tudo depende de quem olhar, né? Se eu vejo lá um currículo que o cara tem formação em Direito, formação em Psicologia, não sei o quê, eu vou valorizar. Eu acho, o cara é interdisciplinar, mas não pode também ser criticado. O Dudu, como dá para indicar os coautores? Às vezes colocamos um artigo que alguém já colocou e o Lattes puxou. Como dá para indicar os coautores? Às vezes colocamos um artigo que alguém já colocou e o Lattes puxou. Eu não entendi a tua pergunta, Dudu. E eu acho que a Rafaela levantou a mão. Foi a Rafaela que levantou a mão? Foi sem querer, professor. Eu tô no celular, fui abrir o bate-papo. Tá bom, não tem problema. Sim. Se tu... Tá, mas é que parei só um pouquinho. Para te puxar a publicação de alguém para o teu Lattes, é uma coisa que tu vai lá e faz, né? Tu que aceita ou não aceita, eu acho que ele te sugere ou tu puxa. Aí, realmente, se tu já tiver cadastrado, vai ficar duplo, né? Então, o ideal é fazer uma vez só. Ou a que tu cadastrou, ou a que tu puxou do currículo de outra pessoa. Porque isso que o Dudu está falando é assim, os currículos Lattes, eles se conversam. Então, se eu sou coautor de um artigo com o Dudu
e o Dudu vai lá e me cadastra, se ele me cadastrar certinho, quando eu for atualizar o meu currículo, vai aparecer uma mensagem lá para mim. Eduardo, fulano de tal, indicou que você é coautor desse artigo. Você comprova isso, né? Você autoriza isso? E aí tu clica que sim e ele te permite puxar aquela publicação também para o teu Lattes. Aí tu não precisa cadastrar, porque o teu coautor já cadastrou e tu só puxou e vinculou, tá? Só que daí se tu fizer isso, tu não cadastra de novo, tá? Bom, aí depois aqui vem a parte de apresentações de trabalho. Então, aqui também é um item que para muita gente que está começando é importante, porque às vezes tu não tem no começo muitas publicações no formato de artigo, mas tu tem apresentações em congresso, no salão de iniciação científica. Então, essas apresentações de trabalho vale a pena colocar aqui, tá? Aí depois aqui outras produções, é um campo que tu tem para colocar outras produções diversas. Por exemplo, aqui eu botei a tradução de um livro. Também tem aqui trabalhos técnicos, entrevistas, mesas redondas, redes sociais. Então aqui outras produções que tu pode colocar também, eventualmente, né? Então, por exemplo, aqui na parte de redes sociais, tu é o administrador, né, de alguma rede social. Rodrigo, tu levantou a mão, tu quer fazer alguma pergunta? Sim, professor, eu vou ter que sair agora. Essa vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Depois, se tu quiser, tu me manda um e-mail. O meu e-mail está no chat ali e eu te mando o link da gravação. Tá bom, muito obrigado por tudo. Eu adorei. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu me programei, pessoal, para ficar com vocês aqui, até, não sei se acho que eu não botei isso na divulgação, mas eu me programei para ficar 1h30, tá? Pelo menos. Então, eu vou até às 15h30 por mim, tá? E quem quiser, quem precisar sair mais cedo, alguma coisa assim, fique à vontade. Então, aqui, ó, nessa parte de mais tipos de produção técnica, todo o resto que tu não botou lá em cima, tu pode botar aqui. Então, aqui entra 1000 coisas. Uma coisa que eu botava muito ó, no início da minha carreira, e que pode ajudar alguns de vocês também, nessa parte de demais trabalhos. Antes de eu ser professor de alguma instituição, e até depois que eu já tinha começado aqui, ó, 2006, 2017, às vezes me chamavam para dar uma palestra em alguma disciplina, alguma coisa. Então, eu às vezes pedia um atestado, alguma coisa, e botava aqui, tá? Então, isso pode ser uma forma de mostrar que tu teve alguma experiência, né, docente e tal. Depois aqui vai ser a parte de bancas. Eu acho que isso não interessa muito para vocês agora nesse primeiro momento, né? Mas em seguida certamente vai interessar. É onde tu vai botar, né, que tu participou de bancas de mestrado, bancas de doutorado, de qualificação de doutorado, de qualificação de mestrado, bancas de monografia de cursos de especialização, né? Bancas de TCC. Então, tudo isso vai entrar aqui quando vocês chegarem nesse ponto, tá? Depois, outras participações ó, em bancas de comissão julgadora, como, por exemplo, banca do Salão de Iniciação Científica, banca do Seminário de Avaliação da Iniciação Científica, Feira de Ciência e Inovação, vocês vão botar aqui. Aqui é o outro item ó, que pode ajudar muito quem está começando a preencher o seu currículo Lattes, participação em eventos, congressos. Às vezes tu participa de um congresso online ou presencial, não necessariamente tu apresentou algum trabalho ou teve um resumo publicado, mas tu participou daquele congresso. Então, tu vai botar aqui todos os congressos dos quais tu participou, tá? E se tu organizou algum evento, algum congresso, algum curso, daí é diferente. Em cima é quando tu participou e embaixo é quando tu organizou, tá? Depois, finalmente, aqui a parte de orientações, as orientações e supervisões que estão em andamento, de mestrado, de doutorado, de iniciação científica. Aqui já estou vendo que eu tenho que atualizar alguma coisinha. E depois, orientações e supervisões concluídas. Também, quando vocês tiverem essa parte aqui, vocês vão poder botar.
tá? Todos os orientandos que já passaram por vocês, nos mais diferentes níveis, vai tudo aqui separadinho. Eu estou dando uma corrida nessa parte porque eu acho que ela não interessa muito para vocês, para a gente já ir para outras partes que interessam mais. Fala, Rossana. Prof, tudo bem? Eu consegui, Tudo? casada, mas consegui. Diga. Aquela parte de organização de congressos, eu Uhum. tenho sozinha, mas com outras pessoas. Daí como é que eu faço? Tu vai botar ali, tu vai botar que tu... Uma Ó, comissão. isso. Ó, tem... Ó, aqui não, aqui é outro campo, na verdade, que é a parte do popularização da ciência e tecnologia. Vamos voltar lá. Aqui. Organização de eventos, congressos, exposições e feiras, né? Tu vai botar, ó, se é uma coisa que tu organizou sozinho, vamos supor, curso de extensão, bases da nutrição para hipertrofia muscular. Esse aqui até eu não foi sozinho, foi com o professor Giuseppe, na verdade. Mas eu provavelmente na correria lá botei só o meu nome, mas o certo seria talvez botar o nome... Ah, não, porque só pode ter um coordenador, eu acho, do curso de extensão, e o outro é um colaborador ou alguma coisa assim. Ah, não me lembro. Mas se for um só, tu vai botar lá, ó, organização de eventos, papapá, qual foi o evento que tu coordenou, que tu organizou, e a data. Se é uma comissão organizadora, olha aqui como é que fica nesse de baixo, ó, que é um congresso aqui. Esse aqui foi um congresso, então tinha uma comissão organizadora. Então, aparece o meu nome primeiro, porque é o meu currículo, né? Então, dá um destaque para mim, a participação, e depois todos os colegas que participaram comigo da organização desse congresso. Então, entra nesse item aqui, ó, organização de eventos. E aí põe o nome e o ano, mesma coisa. Nome e o ano, exatamente. Local não precisa. O local Então, boa pergunta. Depois a gente pode entrar na parte de atualização para ver como é que está lá. Porque às vezes, nem todos os campos que tu preenche no currículo Lattes aparece aqui no site. Talvez eles botam assim para ficar um pouco mais clean aqui. Então, daqui a pouco eu até botei lá Porto Alegre, mas não aparece aqui. Só que vocês vão ver, depois tem um outro lugar que tu pode fazer o download desse currículo em Word, que às vezes é uma boa maneira para te entregar nos lugares e tal. E daí lá aparece com bem mais detalhes, de repente lá vai aparecer a cidade, a gente pode checar isso aí. Tá? De nada. A Paola está perguntando. Eu não entendi se a participação em congressos, eventos ou cursos de extensão entra nessa parte de eventos ou fica em formação complementar? Excelente pergunta, Paola. Eu penso o seguinte, ó. Se nós estamos falando... Vamos ver onde é que... Não, lá para cima. Ó, se nós estamos falando assim, ó. Eu só participei de um evento, tá? Eu fui lá no Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia em 2016, só paguei a taxa para assistir aquele congresso e assisti as palestras do congresso. Não participei de cursos, nada de diferente assim. Só fui lá, paguei, né, ganhei um certificado de congressista, que eu assisti o congresso. Eu botaria aqui, participação em eventos, porque eu só fui lá e participei do evento. Agora, se junto com esse Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia tinha lá um workshop, uma oficina, um curso sobre eletromiografia que eu fiz, né, que foi a mais, que me deu um outro certificado daquele curso, daquele workshop, daquela atividade, daquela oficina, aí eu botaria aqui, ó, informação complementar. Porque é aqui na formação complementar que ele te deixa colocar a carga horária do curso, né? Normalmente, o congresso normalmente, tá? Não quero dizer que seja uma regra, porque às vezes cada congresso, cada evento tem a sua organização.
Mas, normalmente, quando tu só te inscreve num congresso, vai lá e assiste as palestras, não tem carga horária. Tu recebe um certificado de que tu atendeu ao congresso tal. Ponto. Agora, quando tu faz um curso, né? Um curso, sei lá, sobre análise de marcha, por exemplo, aí vai ter uma carga horária. Tu vai receber um certificado de que tu participou de um curso sobre análise de marcha com a carga horária tal. Aí eu botaria aqui informação complementar. Ficou clara a diferença, Paola? Entre esses dois? Maravilha. Então, pessoal, isso para mostrar para vocês aqui, dar esse overview do currículo, né? Então, como vocês disseram que voltou, então, isso a gente foi aqui nessa parte de buscar. Se eu quero, então, agora... Aí, a parte de cadastrar, eu vou clicar aqui, ó, vai abrir para vocês, ó. Eu não vou fazer, porque senão, né, eu vou estar criando um outro currículo. Mas aqui são esses passos aqui que vocês têm que fazer para criar o currículo de vocês pela primeira vez, ó. Vocês vão botar nacionalidade, e-mail, vão criar uma senha, confirmar o e-mail, vão botar aí as informações pessoais de vocês, endereço e contato, formação acadêmica, atuação profissional e área de atuação. Com esses itens aqui, vocês já conseguem pelo menos abrir o currículo Lattes de vocês, tá? Então assim, mas Rafael, eu preciso fazer o meu Lattes. Eu vou fazer iniciação científica, mas eu não tenho nada para botar no currículo Lattes, né? Eu entrei na iniciação científica, vou entrar na iniciação científica. Não, então tu já tem, porque tu pelo menos vai botar tuas informações pessoais, o teu endereço de contato, que tu é aluno de graduação do curso tal, da universidade tal, que tu é bolsista de iniciação científica da instituição tal, na área tal. Fechou. Pronto. Eu vou fazer seleção para o mestrado, preciso fazer meu currículo Lattes, mas eu não tenho ainda nada para botar, só tenho alguns cursos, algumas coisas. Então, pronto, então já tem. Né? Tu vai botar tudo isso aqui e mais os teus cursos. Tá? Então, isso aqui é para quem vai fazer o currículo pela primeira vez. O Jack levantou a mão. Pois não, Jack? É a Jaque, prof. Ô, Jaque! Eu tenho que arrumar. Agora que eu vi, porque eu entro sempre pelo computador, agora que eu entrei pelo celular que eu vi. Eu vi ali, Jack, achei que era o Jack Nicholson que estava assistindo a nossa live aqui. Fala, Jaque. Vamos lá, prof. Olha só, eu fiz 2 graduações, né, o ano passado, né? E quando eu vou, que é a licenciatura e o bacharelado, quando ali na formação acadêmica, eu tento colocar as 2 no mesmo período, eu não estou conseguindo. Pois é, eu acho que no mesmo período, eu não sei se ele vai te deixar botar. Porque eu não sei se o currículo Lattes foi pensado para essa possibilidade, né? Eu acho que eles não pensaram que alguém poderia estar fazendo 2 graduações ao mesmo tempo. Então, eu também não sei, tá? Porque eu nunca tentei fazer isso, uma vez que eu tenho só uma graduação. Até gostaria de fazer outras graduações. Mas, então, eu não sei como é que funciona isso. O que tu pode fazer? Ó, tem uma central de atendimento aqui, ó. Já tentou ligar para lá? Não tentei ainda. Ó, de segunda a sexta, das 8 às 20. Podia tentar ligar para lá e ver se eles te ajudam. Tá. Porque talvez eu coloquei graduação em educação física, né? Mas eu não consegui especificar que uma é licenciatura e a outra é bacharelado. Eu não consegui ali na hora de cadastrar. Tem que ver se o sistema aceita, porque pode ser que eles não tenham pensado nisso quando eles montaram, né? Sim. Tá bom? Tá, mas obrigada. Prof, quando eu fiz o meu Lattes, eu tive que buscar ajuda, porque daí eu fiz sozinha, daí eu busquei ajuda nesse número ali, eles foram bem solícitos. Que bom. Pode bom ajudar. Saber. Maravilha. Bom, então vamos clicar agora aqui nesse outro. Então a gente viu como é que é para buscar um currículo e olhar assim ele por cima. Já vimos como é que é para cadastrar um novo currículo. Vamos clicar aqui, que é o botão para atualizar um currículo.
Vamos ver que alguém... Daniel, quantas horas é o mínimo de um curso para ser colocado como graduação ou formação? Exemplo, um curso de 360 horas, como é considerado? Excelente pergunta a do Daniel. Olha, no Brasil, os cursos de especialização, né, pós-graduação lato sensu, normalmente eles têm exatamente essa carga horária que tu falou aí, 360 horas, tá? Então, um curso de 360 horas me leva a crer que ele é um curso de especialização, é um curso de pós-graduação lato sensu. Tu botaria lá na tua formação acadêmica como pós-graduação lato sensu, especialização. Mas tu tem que olhar, Daniel, o que diz no teu certificado, né? O que diz no certificado? O certificado diz que é um curso de extensão, é um curso de especialização, porque o que vale é o que está no certificado, né? Por exemplo, professor, eu fiz um curso no Instituto Federal aqui no IFRO. Eu acho que estava entre 200 e 360 horas. E o curso diz que, por exemplo, formação inicial em programação web. Com a carga horária 200 horas, 300 horas, não lembro bem. Aí é considerado formação complementar ou é considerado uma formação inicial? Mas o que diz no certificado? O certificado diz as palavras pós-graduação, lato sensu, especialização? Não? Não, diz formação. Tá. Então, nesse caso, entra lá em formação complementar, né? É um curso de longa duração esse aí, né? Bem longa duração. Mas vai entrar em formação complementar, sim, com certeza. Obrigado. Tá. Isso é importante, essa pergunta do Daniel, porque às vezes as diferenças entre os cursos nem é tanto a carga horária, é mais a titulação que ele te dá, né? Se tu for olhar no Brasil, um curso de especialização com 360 horas, que tem uma duração lá de 1 ano e meio, às vezes, né? É quase um mestrado já, se for para pensar, em termos de carga horária, em termos de duração, né? O mestrado o mestrado tem 2 anos, a especialização tem 1 ano e meio. Em termos de disciplina, o mestrado tem 24 créditos, a especialização tem 360 horas. Mas só que cada crédito tem 15 horas, né? Então, se tu pegar e multiplicar 24 por 15, tu vai ver que tu tem as mesmas 360 horas da especialização. Só que o que acontece? O mestrado, tu tem a defesa da dissertação de mestrado, né? Tu está vinculado a um programa de pós-graduação estrito sensu, então ele vai te dar um certificado de mestre, enquanto que a especialização vai te dar, a pós-graduação lato sensu vai te dar uma certificação de especialista. Então, o que vai mudar aqui muito, principalmente, é o que o certificado te diz. Então, de acordo com o que o certificado te diz, é o que tu vai botar. Nesse caso do Daniel, apesar da carga horária ser bastante grande, como ele é um curso ali de formação, né, não é um curso de pós-graduação, eu botaria em formação complementar. Tá bem? Bom, depois que tu fez o teu Lattes, então, e que tu criou o teu login e a tua senha, né, que é bom sempre anotar para a gente não esquecer, ou deixar salvo assim no navegador, que nem eu faço, para não ter que me lembrar, né? Aí, depois que tu fez, tu só vai vir aqui e vai te logar. Claro que se tu esqueceu a tua senha, tem aqui a possibilidade de resgatar, né? Senão, tu vai acessar aqui. Tá? Ele vai te abrir aqui uma janela com algumas informações. Tu dá o OK, tudo certo. Tá? Ó, aqui é onde tem aquele resumo que eu mostrei para vocês, e aqui é onde tem a possibilidade de tu editar, né, esse resumo. Tá? Então, tu pode usar o texto dele mesmo, desculpa, o texto que eu criei aqui, ou tu pode utilizar um texto padrão. Se tu clicar aqui em utilizar um texto padrão, muito obrigado. Com base nas tuas informações lá, ele vai botar aqui. Tá? Às vezes pode ser uma estratégia interessante. Quer ver? Ó, depois que tu preenche, eu vou só copiar esse aqui para eu não perder, né, o meu.
Se eu clicar aqui em utilizar o texto padrão, ele vai botar lá, ó, possui graduação em tal coisa, mestrado em tal coisa, atualmente é professor titular em tal coisa e tem experiência em tal coisa. O que eu não gosto muito desse aqui dele é que ele às vezes vai puxar algumas áreas lá pelas tuas publicações e que não necessariamente é o que tu está trabalhando mais naquele momento, tá? Mas é uma maneira de tu colocar ali o teu negócio. Eu prefiro fazer eu mesmo o meu, né? E pronto. Tá? Aí, ó, não sei se vocês vão se lembrar, mas as mesmas abas que a gente percorreu lá são as abas que aparecem aqui, ó, em cima. Só que agora tu tem a possibilidade de preencher. Então, vamos pegar aquela coisa dos eventos lá, ó, organização de eventos, que a gente estava lá na dúvida. Ó, Congresso Brasileiro de Biomecânica, 2017. Se a gente vê aqui, ó, eu botei a cidade Porto Alegre ali, mas por alguma razão ele, na hora de botar no site, ele não aparece, tá? Naquela versão que está no site, ele deixa um pouco mais sucinto. E aí, pessoal, para cada coisa que vocês vão preencher, vai abrir uma janelinha parecida com essa, em que vocês vão preenchendo com as informações que pedem. Se é um evento, né? Se é a participação em um evento. Então, vou incluir um novo evento. Como é que eu participei desse evento? Eu fui convidado para dar uma palestra. Aqui, essa questão de participante ou ouvinte, eu acho bem dúbia. Qual que é a diferença, né? Mas se eu só fui lá e fiquei escutando, eu botaria como ouvinte, talvez. Mas isso nem vai aparecer no site. Se tu foi ouvinte ou participante, não vai aparecer. Tu vai botar o nome do evento, se ele é internacional, nacional, a cidade, se teve alguma apresentação que tu fez de algum trabalho. Então, tu vai botar aqui na participação em eventos. Na parte de formação complementar, ó, aqui é onde tu vai botar os cursos. Por isso que eu digo, ó, cursos. Curso de curta duração, extensão, MBAs, ó, aparece aqui para botar aqui. Por alguma razão, não é nem lá na parte de formação outra, é aqui, mas pós-graduação lato sensu não é aqui, é lá no outro. Aí tu vai botar a instituição, o nome do curso, a carga horária, se está em andamento, ou se está concluído, ou se é incompleto, né? Trabalhos, ó, produção, trabalhos publicados em congressos, ó, ou apresentação de trabalhos, vocês vão colocar aqui. Então, tive um resumo aceito para um congresso. Vou vir aqui e vou botar. Foi um resumo, título tal, ano tal. Vou botar essas informações aqui, os autores. Tá? E agora, pessoal, eu gostaria muito de saber de vocês também, e daí a gente pode voltar para cá para responder alguma pergunta, das dúvidas de vocês no preenchimento. De repente, alguém já se deparou com alguma dúvida na hora de preencher, não sabe muito bem como é que bota numa coisa ou bota noutra. Alguém tem alguma pergunta, assim, prática, operacional do preenchimento? Enquanto vocês vão pensando aí, se vocês têm alguma dúvida prática no preenchimento, vou mostrando outras coisas aqui para vocês. Aqui ainda nas produções, ó. Eu mostrei trabalhos publicados, né? Apresentação de trabalhos. Mesma coisa. Tu vai botar lá que tu apresentou num trabalho. Bom, primeira coisa, olha o certificado. Era um simpósio? Era um seminário? Era um congresso? Qual é a natureza desse evento que tu apresentou o teu trabalho? É outra? É um salão de iniciação científica? Não aparece aqui? Eu boto outra. Aí vou botar lá o título daquele, nesse caso, o título do trabalho, tá? O título do trabalho que eu apresentei. Sei lá, conectividade funcional no cérebro no envelhecimento. Ano tal, né? Aí, assim, ó, essa parte aqui, meio de publicação, é um livro de resumos impresso,
né? É um livro de resumos em PDF que está disponível na internet, eu botaria meio digital. É outra forma, né? Tem um link para esse trabalho. Se não tem o link, não bota, não tem problema nenhum. Isso aqui é uma coisa interessante. O Lattes te dá a possibilidade de escolher as tuas publicações mais importantes. Então, se tu acha aquela publicação importante para ti, tu vai clicar aqui em sim. Tu vai botar o nome do evento, a instituição promotora, a Sociedade Brasileira de Biomecânica, o local, Centro de Eventos da PUC, a cidade, Porto Alegre, e os autores, né? E palavras-chave que ajudam, né, ao teu trabalho, a indexar o teu trabalho. Aqui é uma coisa que às vezes a gente não dá muita bola, mas dependendo do lugar onde tu trabalha, alguma coisa pode ser interessante. Às vezes o gestor de pesquisa, da pós-graduação naquela instituição, ele usa softwares para fazer levantamentos das áreas que tem mais produção, dos setores que tem mais ou menos publicação, ou que tem mais ou menos trabalhos em andamento, e que vão precisar, portanto, né, ele usa isso como ferramenta de gestão, para saber onde é que ele vai investir, onde é que ele vai contratar, onde é que ele vai botar recursos. Então, preencher isso aqui com áreas do conhecimento, palavras-chave, é interessante. Mas, às vezes, a gente também nem sabe muito bem, né? Palavra-chave, ok, porque todos os nossos artigos, resumos, sempre tem. Áreas do conhecimento, também. É educação física, é fisioterapia, é medicina, é odonto. Agora, setores, né? Setor de aplicação da tabela, de repente, vale a pena clicar aqui em listar todos, e ver quais são as opções e ver se alguma dessas aqui se enquadra no teu trabalho para indexar ele. Se nenhuma dessas aqui se enquadra, deixa em branco. Vamos ver o que chegou pelo chat lá. Ué, por que eu não consigo ver? Não está me deixando ver o chat. Vou sair aqui da tela. Agora deixou. A Dayana. Oi, Rafael, eu tive dúvidas sobre códigos dos cursos. Estou tentando entrar no meu CV, pois não estou conseguindo fazer o login para ver o campo exato. Dayana, como assim os códigos dos cursos? Tu pode me dar mais informação? Tu está falando de cursos de graduação, de pós-graduação? Posso falar que é mais fácil de escrever? Mais fácil, por favor. Tá. Eu liguei o vídeo aqui também, deixa eu fechar a janela que está no meio de tudo. Tudo bom, Dayana? Tudo bom. Era 10 mesmo, viu? O que era 10? A nota do trabalho que eu te perguntei se estava certo. Que bom. Parabéns, então, meus parabéns. Obrigada, parabéns para nós. Boa orientação também. Obrigado. Eu fui atualizar o currículo, inclusive eu fiz uma especialização na ESPM, em CRM, alguns anos atrás, e fui atualizar o currículo com a informação do pós, que falta só a prova agora para ele estar concluído, né? E pedi o código de curso ou de área, eu não estou conseguindo entrar, não reconhece senha, cadastro, e quando eu estava no México, estava entrando automático no computador, aqui no Brasil não está entrando em computador nenhum. Então eu não consigo ver exatamente que campo é, mas eu fui inserir esses dois cursos que estava desatualizado no meu currículo e ele pediu algum código de área de atuação ou código de curso. E eu não sabia onde buscar e agora eu não consigo mais entrar também. Tu foi aqui em formação acadêmica, titulação. Curso de especialização, tu vai fazer assim, tu vai aqui entrar em formação. No caso da ESPM é um curso de extensão, ele é um curso... De qual curso que tu está falando? Os dois cursos me pediram informações que eu não sabia onde buscar. Tá, o curso de especialização que tu fez na PUC... O pós da PUC e a especialização em CRM que eu fiz na SPM. Tá. Então, se os dois, tu tem um certificado de especialização, né? Que é uma pós-graduação lá. Eu acho que a SPM foi mais curto, acho que foi um curso de 40 horas, não chega a ser especialização, né? Tá. Então, da SPM, tu vai botar aqui, informação complementar. Tá. Vai clicar ali, vai incluir novo item.
Aí ele não vai te pedir código de curso, ele vai te pedir só o nível, o nome da instituição, que tu vai botar SPM, então vamos botar aqui. Nível é outros, deixa eu ver, formação complementar. Eu vou copiar do teu aqui, não sei se eu consigo dar frente na tela. Ó, eu vou botar aqui SPM, ele já achou, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí, cadastrar novo curso, que ele não encontrou nenhum. Tu vai botar um nome para esse curso. CRM. E aí, a área do conhecimento, tu vai vir aqui e vai botar administração, por exemplo. Foi aí que eu me perdi, eu não achei, eu não sabia onde colocar, porque ele entra na área de administração, né? Administração. Tá, e aí, pronto. Isso. No caso do pós em neurociência... não, daí é diferente. Ó, daí eu vou fechar aqui o do pós. Vou fechar aqui o do pós. Vou vir aqui, daí é nesse outro campo aqui, ó, formação acadêmica. Aí tu vai vir aqui incluir novo item. Tá. E daí tu vai botar o nível. Nesse caso, o nível é especialização. Tá. Vou botar especialização. Ó, e aqui também, para quem está assistindo, ó, é onde tu vai botar todas as outras opções. Ó. Se tu quiser, tu pode botar onde tu fez o teu ensino fundamental, médio. Isso eu já tenho, porque eu fiz o técnico e já tinha a aba de técnico, quando eu fiz lá em 2007. Legal. E aí, especialização. Aí tu confirma. Aí, mesma coisa, tu vai botar aqui, instituição, PUC. Aí ele vai encontrar 3 entradas, ó. Só que a que está em vermelho, a que está em vermelho, se é que aparece para ti a que está em vermelho... Sim, aparece em vermelho. Tu não pega, tu pega a que está em azul. Tá? A que está em azul é a que está oficial nesse momento. Aí tu vai clicar aqui, ó, para ver o curso. Aí tem 37 cursos de especialização que já foram encontrados vinculados à PUC. Se o teu tiver aqui no meio, se aparecer isso para ti e o teu tiver aqui no meio... Eu acho que não estava também. Não tem problema, daí tu cadastra um novo curso. Aí pós em neurociência e comportamento eu cadastro com esse nome. Isso, tu vai botar o nome dele, área do conhecimento, aí aqui tu vai botar ciências da saúde. Nesse caso, o teu curso... Aí eu fiquei na dúvida também. Ele está mais vinculado à parte de psicologia. Seria humanas, não? Pode ser que esteja na parte de humanas. Vamos ver. Está em humanas. Aí clica em psicologia, confirma. Aí tu vai botar a carga horária do curso, que eu acho que são 360, concluído, o ano do início, o ano de conclusão. No caso, não teve bolsa, o título do teu TCC, o nome do orientador e salvo. E aí acabou. Tá. Aí eu pedi senha nova já quando a gente começou o chat, não veio até agora, tá travado. Pode ser que demore um pouquinho. Tá, então para especialização é isso aí. Tá ótimo, obrigada. Vou desligar nada. Aqui o áudio e vídeo. Fica à vontade. Aí temos a Rossana e depois o Dudu. Fala, Rossana. Professor, eu tenho bastante dúvida, tipo assim, qual é a diferença entre reunião científica, congresso, sabe? Existe algum lugar que eu posso ver o que exatamente significa? Porque, tipo assim, eu tenho uma palestra agora para dar numa reunião científica, é uma mini palestra de 30 minutos, tá? Aí, cadastrar isso. Tá. É assim, essa coisa do que é cada um é bem complicado. Esses tempos... Porque não tem um X de horas para ser isso ou ser aquilo, né? Não sei como é que é a característica de cada um. Para aí, eu estou procurando aqui para te achar. Tipo, ali onde tu botou, entraria em outros, porque não tem reunião científica. Só um pouquinho. Esses dias mesmo, o Jean aqui, ó.
Vamos abrir aqui. Então, assim, ó, por exemplo, na nossa instituição, tá? A gente tem, na PUC, a gente tem um documento de 2018 que baliza, regula o que é o quê, tá? É essa resolução aqui 009/2019. Então, o que ela diz aqui, ó? Que o evento se caracteriza como um processo planejado e diferenciado, voltado para o debate, blá, 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 blá. Esta política se aplica aos eventos institucionais da PUC, que são aqueles que promovem a imagem e o conceito da marca, podendo ser acadêmicos, científicos, culturais e esportivos. Área... Tá, não, mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber o seguinte, tipos de eventos. Tá? Então, assim, o que é uma aula magna? É uma solenidade que marca o início das atividades das escolas. Então, se tu participou de uma aula magna e tem, né, esse certificado, entra como aula magna. A aula inaugural é realizada no início de um curso novo na instituição. Colóquio. Colóquio é apresentado por um profissional de renome com notório saber. Conferência. Caracteriza-se pela apresentação de um tema científico para um grande número de pessoas. Congresso. Caracteriza-se pela reunião formal e periódica de pessoas pertencentes a um grupo de profissionais. Convenção. É um evento interno de uma organização, empresa ou instituição. Exposição, fórum, hackathon, jornada, mostra, seminário, simpósio, workshop. Então, para cada evento tem uma característica. Então, depois, se vocês... Isso é para a PUC ou é no geral? A PUC é que se organizou e resolveu dar esses nomes aos bois aqui. Não necessariamente... Tu pode nos passar isso ou não? Uhum, posso? Me manda um e-mail me pedindo que eu te passo. Eu separo só essa parte aqui que classifica cada um dos eventos e te mando. Essa área dos eventos, ela... E não tem aí reunião científica, mas é aquilo lá, é o congresso. É a mesma coisa. Como assim, reunião científica? É reunião científica, é o título. Mas é um grupo de profissionais que se reúnem anualmente já há 25 anos. Tu tem um certificado em que diz reunião científica, é isso? Isso. Tá. Isso. Bom, nesse caso, reunião científica não está em nenhum desses aqui da nossa universidade. Tá? O que tu pode fazer? Tu pode botar naquela parte de outros, né? Ah. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, peraí. Vou botar para cá. Eu vou botar lá, de repente, eventos, participação em eventos. Vou incluir novo item, né? E aí, forma de participação. Tu vê que aqui nem pede, né, o tipo de evento especificamente. Aí, na hora de preencher, eu vou botar aqui o nome do evento. Reuniões científicas, blá, blá, blá. E vou cadastrar isso que eu tenho no certificado. Mas antes onde tu foi, dizia vários tipos, e aí dizia o último era outros. Mas aí será que não era na parte de produção, quando eu tenho um trabalho publicado num desses eventos? Porque... Não, era alguma coisa palestras. Trabalho publicado não é, vamos ver... Era palestra. Isso. Aí. Isso. Aí, se tu, nessas reuniões científicas, tu só participou ou tu apresentou algum trabalho? Tu deu uma palestra lá? Sim, palestra. Aí tu vai vir aqui. Aí, bom, não é comunicação, não é conferência, é reuniões científicas, tu vai botar outro. Outro quê? Reuniões... Não, tu vai botar aqui, ó. O título da minha palestra. Aqui é o título da tua palestra e aqui é onde diz o nome do evento, tu vai botar reuniões científicas, bababã. Tá. Mas também posso mandar só aquela parte ali dos eventos para vocês darem uma olhada. Eu acho ótimo. Agradeço. Tá bem? Obrigada, professor.
Raquel, esse arquivo da resolução, o que acontece? Como ele é um arquivo interno, e eu vi ali que ele tem mais informações de procedimentos internos da universidade em relação à organização de eventos, o que eu vou fazer? Eu vou desmembrar aquele PDF ali e vou deixar só a parte que classifica, que define, né, que conceitua o que é cada um daqueles eventos. E daí posso mandar para vocês daí só essa parte para não ficar divulgando, né, compartilhando um arquivo interno da universidade de procedimentos. Vou separar só a parte que, como a universidade encara cada evento, né, a definição de cada evento. Então, eu te peço que tu, por favor, me mande um e-mail, assim como a Larissa acabou de me mandar, e aí eu mando para vocês por e-mail, para quem me pedir. Lembrando que o meu e-mail está aqui no chat, bem lá em cima. É só subir lá e pegar, que eu mando só essa parte do conceito que eu acho que pode ajudar vocês. Tá bom, Raquel? Eu que agradeço. Obrigado a ti pela tua participação aqui. Temos mais uma pergunta do Eduardo Mundstock. A partir de quantas horas eu considero um curso de média duração e longa? Essa é uma excelente pergunta, né, Eduardo? Porque quando a gente vai lá em formação complementar, né, que a gente vai botar lá, a gente tem o nível, né? Na verdade, aqui ele só te permite separar em curso de curta duração ou outros, né? Na formação complementar. E na formação acadêmica, aí nem tem essa parte de cursos de curta duração. Então, na verdade, o que a gente tem que diferenciar é o que é um curso de curta duração e o que são outros, né? E essa é uma excelente pergunta. O que é um curso de curta duração e o que são outros? Vamos ver se a gente encontra, né, alguma coisa aqui que nos... Tu viu que quando colocou ali tinha curso de curta duração Lattes? Deve ter alguma coisa explicando exatamente no Lattes o que significa. Curso de curta duração Lattes, boa! Ó, segundo, uma oficina do Lattes da Unesp. A Unesp é uma boa universidade. Aqui, Dudu, a Unesp considera um curso de curta duração de 8 a 40 horas, de média duração de 41 a 70 horas e de longa duração de 71 a 121 horas. Vamos ver isso. Tá aqui, olha aqui, uma oficina inteirinha de Lattes só dessa pessoa aqui, não faço a menor ideia de quem seja. Olha aí, com várias informações. Vou mandar para vocês ali no coisa. E aqui, olha aí, tudo isso que a gente falou. Vamos ver se ela fala dessa parte de educação, pipipi. Citações, que nós não falamos ainda. Trabalho em evento, cursos de curta duração. Não é verdade, co-orientações existe sim no Lattes. Tem como tu botar co-orientador de mestrado e de doutorado. Tem ali a opção para botar. Definir uma periodicidade, no máximo a cada 3 meses, manter atualizado, né? E aí o ORCID, que nós nem vamos entrar no ORCID hoje. Então, vamos ver se eu consigo vir aqui no chat. Até a gente podia ter uma oficina, um encontro sobre o ORCID, né, professor? Podia. Dudu, tá aí o que eles disseram ali na Unesp, né? Unesp.
Ou eu estou confuso? Não, tá certo, Unesp, Universidade Estadual Paulista. É uma boa universidade. Então, vamos botar aqui a fonte. Ai. Maravilha. Pra gente, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Deixa eu mostrar para vocês aquela parte das citações. De repente, nesse momento, isso não é tão pertinente, mas um dia vai ser. Aqui, ó, o Lattes, ele permite botar citações que tu tem ó, em diferentes bases, por exemplo, no Scopus. Então, tu pode botar lá número total de citações, número de trabalhos, né? Também aqui na Web of Science, né? O que acontece? Antigamente, esse serviço de recuperação, ele estava disponível, ó, agora não está mais disponível. Então, tu só clicava num botãozinho e ele atualizava para ti. Agora não, agora tu tem que ir lá na Web of Science, ver quantas citações tu tem, voltar aqui e atualizar manualmente. Então, eu, particularmente, não faço, porque eu acho que é muita mão de obra, né? Se alguém quer saber quantas citações eu tenho, efetivamente vai ter que entrar, né, no meu site do Scopus, por exemplo, né? E daí pronto, aí se entrar lá no site do Scopus, vai aparecer o número de citações que tem, tá? Mas daí isso, Scopus, ORCID, Researcher ID, né, Publons, seria todo um outro seminário, né, toda uma outra aula. O nosso objetivo aqui hoje foi fazer um overview sobre o Lattes. Eu queria saber de vocês se vocês acham assim que eu consegui cobrir mais ou menos as dúvidas que vocês tinham, né? Valeu, Daniel. Queria saber se eu consegui cobrir mais ou menos as dúvidas que vocês tinham. Achei bom que houveram várias perguntas, né, várias participações, sejam por microfone, por chat. Espero ter conseguido tirar as dúvidas pontuais de vocês. Mas se alguém ainda tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de saber, né? Valeu, Dayana. Por favor, fiquem à vontade aí nesses minutos finais para a gente eventualmente tirar mais alguma dúvida que possa ainda persistir. Não? Nenhuma dúvida? Bom, pessoal, então, como eu falei, vai ficar gravado essa aula. Quem quiser pode me mandar um e-mail. O e-mail está lá bem no início do chat. Sim, teremos novos encontros. É só ficar ligado aí nas redes sociais, né? Eu sempre divulgo lá, especialmente no Instagram, que vocês me acham pelo @baprafael, @baprafael no Instagram. Mais ou menos uma vez por mês a gente faz esses encontros. Quem tiver alguma sugestão de tema para o próximo encontro, fica à vontade para mandar. E qualquer dúvida também podem me mandar e-mail diretamente, né? rafael.baptista, com P mudo, @pucrs.br, que vai ser um prazer ajudar. Tá bem? E se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado a todos pela participação. O perfil do Insta, sim, @baprafael. Opa, mandei direto para a Jaque. Vou mandar para todo mundo. @baprafael. Me segue lá no Insta. Eu sempre divulgo lá quando tiver novos encontros, né? E também dicas, cursos, inscrições que estão abertas, né? Nesse momento, a gente está com inscrições abertas para os programas de pós-graduação estrito sensu da PUC. Tem o link lá no meu Instagram, na bio. Entra lá, esse Instagram que eu botei no chat, que lá tem todas as informações. Tá bom? Um grande abraço, então, pessoal. Por favor, qualquer dúvida, entre em contato. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e atenção de vocês. Até a próxima.
Tchau, tchau.